Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu venho conversar com vocês, como vocês já devem ter visto na capa, sobre o meu primeiro contato com este escritor polêmico aí, que é o Edward Lewis. Quem realmente é Edward Lewis? A gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta, fica comigo. Oi, pessoal. Hoje eu venho falar para vocês que eu li o meu primeiro Edward Louis. Eu te contato o primeiro livro, né, do polêmico Edward Louis. E tenho muitas coisas para falar para vocês, porque são muitas camadas aí, né? E vou partir do princípio. Assim. Bom, primeiro o que eu li, né? Eu li O Fim de Edi, né? Deixa a capa por aqui, né, que foi o primeiro livro que ele escreveu, inclusive, né? Não foi o primeiro lançado no Brasil dele, mas foi o primeiro que ele escreveu. Ele escreveu esse livro, e aí eu vi vários artigos, entrevistas, enfim. Alguns dizem que aos 22, outros aos 21. Eu fui pesquisar a data de lançamento na França, o mês e data de nascimento dele. Então, eu acredito que tenha sido aos 22, mas vocês vão encontrar 21. Então, entre 21 e 22, também li um artigo que dizia entre 21 e 22, né? Porque é o que tu vai encontrar aí, certo? Então, eu resolvi começar a ler em ordem, né, de escrita dele, lá na França, de lançamento de escrita. O Fim de Edi ele escreveu em 2014, né? Já estou com a segunda obra dele aqui, que ele lançou em 2016, escreveu lá na França, que é a História da Violência. Já estou com ela para ler. E antes de seguir, já vou dizer para vocês, quem tiver interesse em ler Edward Louis, ele está disponível no Mac Livros, né? Eu já baixei o segundo lá no Mac Livros, que é essa História da Violência, para começar a leitura. Então, se tiverem interesse, conseguirem ler, né, pelo celular ou pelo computador, vai lá, pega emprestado no Mac Livros, leia, que tá lá, né? Eu tenho físico aqui o Monique se Liberta, que eu comprei há muito tempo, né, antes de todo esse, né, logo que ele chegou ao Brasil, eu comprei o Monique se Liberta, porque o tema do livro me interessou, né? E agora eu vou entrar, já vou falar do tema deste aqui, porque eu vou entrar na temática das obras de Edward Louis. Tá? Antes de entrar especificamente nos livros dele, eu gostaria de deixar alguns pontos registrados aqui para vocês. Edward Louis, além de escritor, ele também é um sociólogo. Então, que fique registrado isso, porque eu acho isso de extrema importância, inclusive nas obras que ele escreve e no pensamento dele. Tá? Isso é muito relevante. Porque vocês não podem ler um Edward Louis imaginando apenas um escritor escrevendo uma autobiografia, porque são autobiografias, né? Em todos os livros dele. Ele nos traz passagens da vida, né? Acontecimentos da família, né? Fala do pai, quem matou meu pai, fala da mãe, nesse Monique se Liberta, né? Então, cada livro dele vai trazer uma temática de violência, já aviso, ocorrida com a família. Tá? Então, a gente não pode meramente ler Eduardo, é um escritor escrevendo uma autobiografia. É um escritor que é um sociólogo, que já pensa, né, de uma outra forma. Então, a escrita dele, além de nos trazer essa questão literária, ele nos traz também uma visão muito sociológica de todos os acontecimentos, tá? Acho também importante falar sobre a polêmica que teve aí há um ano atrás, quando ele veio ao Brasil, que ele veio convidado pela Flip, certo? A feira, né, literária. E criou-se aquela polêmica em função de uma das entrevistas que ele deu aqui no Brasil, que ele deu muitas entrevistas, e foi uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, certo? Primeiro, eu vou colocar para vocês o que ele falou na entrevista, que virou polêmico, e depois eu vou dar para vocês a minha visão, né, minhas impressões sobre esta tal de polêmica aí. Nessa entrevista, Eduardo Louis fala de outra escritora, que é a Helena Ferrante, que também é uma escritora aclamadíssima aqui no Brasil, muitos de vocês devem já conhecer, já devem inclusive ter lido muito dela, muitas obras dela, quero dizer, e inclusive é uma escritora que eu gosto bastante, a Helena Ferrante, e ele fala o seguinte, ele fala que Helena Ferrante
na visão dele, escreve para um público jovem, que para ele a escrita da Helena Ferrante é uma escrita jovem, que para ele não serve. E também exalta muito a Annie Ernaux, né, que é uma conterrânea dele, né, também uma francesa escritora, que também escreve obras com cunho autobiográfico, né, das vivências dela, né, que eu não sei se também vocês já devem conhecer Annie Ernaux, e talvez já tenham até lido algo dela, porque também ela foi extremamente hypada, e também vou falar sobre ela neste vídeo, porque eu li 2 obras dela, e vou continuar lendo, porque eu ainda estou conhecendo Annie Ernaux, mas eu falarei sobre isso, tá? Quando ele falou sobre isso, a imprensa foi lá, fez o artigo, né, o jornalista fez o artigo, desculpa, publicou, a Folha de São Paulo publicou essa fala dele, e aí o mundo caiu. Aí o mundo caiu, porque Eduardo Louis não prestou mais, tá? Um pouquinho em companhia aqui. Ele, a partir desse artigo aí, pronto, virou uma polêmica, sim, porque ele falou mal da Helena Ferrante. Então tá, vou entrar nos pontos agora, nas minhas percepções sobre a polêmica. Eu vejo, e aí eu vou falar do ponto de vista meu, como alguém que cursou comunicação social, que conhece o outro lado do jornalismo, né, porque talvez muitos de vocês não saibam, eu, além de letras, também cursei comunicação social, e como jornalista, o jornalista precisa vender notícia, né? E eu não estou aqui, tá tudo ok, não estou julgando, porque quando a Folha de São Paulo lançou, né, essa notícia, é aquela velha história, cada um vai interpretar a sua maneira e vai comprar quem quer e como quer e do jeito que quiser, tá? Eu vejo dessa forma, né? A minha interpretação sobre essa polêmica foi que não tem polêmica. Não existe polêmica aí. Eduardo Louis deu uma opinião sobre o que serve para ele e o que não serve para ele dentro da literatura, o que ele gosta, o que ele não gosta, a escrita que ele acha, a escrita, na opinião dele, importante sempre dizer, na opinião dele, ele acha a escrita da Helena Ferrante juvenil, e aí eu digo para vocês, ok, é a opinião dele, e para mim tá tudo bem, né, e costumo sempre também dizer que eu não vou deixar de ler Helena Ferrante, porque o Eduardo Louis, para ele não combina, não serve, mas para mim tá ok, eu gosto de ler Helena Ferrante, tá tudo certo, e eu também não vou deixar de gostar do Eduardo Louis, porque ele não gosta do que eu gosto. Já entramos aí, a polêmica eu acho que tá aí, na verdade, não no fato dele falar, entre aspas, mal, como quiseram retratar, e em nenhum momento eu acho que ele falou mal, ele apenas deu uma opinião. A polêmica não está, e eu acho que a polêmica tá no fato das pessoas não respeitarem o pensamento do outro, as opiniões do outro. Acho que isso sim é uma problemática gigante, porque infelizmente a gente está vivendo cada vez mais em um momento assim que as pessoas esqueceram, sabe, que eu posso ir até ali, a partir dali, já não me, aí o que o outro pensamento já não me compete mais, eu tenho, sabe, e aí eu preciso respeitar, por que eu não vou respeitar se a pessoa não pensa como eu? Tá tudo certo, se ela não estiver fazendo mal a ninguém com o seu pensamento, em nenhum momento ele fez mal a ninguém aqui, sabe, ele só expressou a opinião, é como um próprio youtuber que vem aqui e fala, olha, eu li Eduardo Louis e eu amei Eduardo Louis. E aí um outro produtor de conteúdo, e vocês vão ver isso, se forem procurar, vai chegar e dizer, gente, que porcaria isso aqui, tá? E tá tudo certo, gente, porque é a opinião de cada um. E isso não vai interferir na minha vida, não vai me fazer mal, porque é a opinião do outro. Eu sou uma pessoa, e aí eu vou dizer pra vocês, vou falar sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa que toda a minha vida, desde criança, o meu pai já dizia, toda a vida falou, quando eu vinha com meus questionamentos, lá vem ela, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito questionadora, eu nunca li algo, ouvi algo e tomei aquilo como fato consumado e certo, sem antes pesquisar sobre tudo que eu pudesse sobre aquela questão, para criar a minha própria visão e opinião sobre aquilo, né? Porque a minha cabeça é essa aqui, não é a do outro. Então eu preciso pensar com a minha cabeça para criar minhas próprias ideias e conclusões. Se o outro criou, mas aí eu digo, a partir de pesquisas, de estudo, de não a partir de, o fulano falou, também vou falar,
Se o outro pensa diferente, tá tudo bem, é o pensamento dele e ok, tá? Respeito. O nome disso é respeito, respeitar a opinião do outro. E eu sempre falei aqui neste canal que eu acho isso extremamente importante, que eu gosto, inclusive se vocês comentarem, concordando comigo, tá ok. Se vocês respeitosamente discordarem de mim, eu também vou dizer ok, tá tudo certo, né? Que bom que a gente tem essas divergências para que possamos debater sobre assuntos, porque é a partir de opiniões diferentes que a gente pode conversar e chegar a outros pontos, né? Gente, a mente da gente é tão imensa para pensar tanto, então utilizem isso, tá? E aprendam que o respeito é primordial em qualquer situação, certo? Então, assim, voltando à polêmica, aconteceu isso, o Eduardo Lui foi demonizado aqui, sabe, por muita gente. Eu acho que houve até, assim, uma tentativa de boicote ao escritor aqui, sabe, enfim, eu pensando, né, porque não tem cabimento, né, o que transformaram a fala dele. E para mim, como eu disse para vocês, não vi polêmica nenhuma, para mim não afetou em nada a minha vontade de ler Eduardo Lui, né. Recebi alguns comentários aqui, quando eu postei, de pessoas, adorei inclusive, né, de amigas e de seguidoras, que me disseram, eu tenho um certo receio de ler, né, eu acho que ele me parece ser uma pessoa um tanto arrogante, né, e aí eu expus a minha opinião, olha, eu acho que deveria ler, né, até para desmontar essa ideia, né, ou montar de vez essa ideia, né, volto a dizer. Independe do que você pensar, eu vou respeitar. E acho que você também deve respeitar o que o outro pensa, tá? Mas, quando eu peguei o Fim de Edi para ler, eu li em um dia. Se eu não me engano, quinta-feira. Eu li na quinta-feira esse livro. Todo. Sexta, sábado, domingo, né? Domingo só final do dia ali, que eu tive outros compromissos. Eu me debrucei a estudar, a assistir, a ler muitos artigos pelo mundo aí. A sair um pouco do Brasil também, para ler muitos artigos sobre Eduardo Lui, para tentar compreender quem é Eduardo Lui. Assisti muitas entrevistas dele no Brasil, fora do Brasil. Eu realmente me debrucei a saber mais sobre ele, né? E a tentar, dentro, né, da minha humilde, entender um pouco, né, quem era este tão polêmico, né, escritor. Então, o que eu trago para vocês? Eduardo Lui, como eu falei, ele escreve questões aí da vida, né, autobiográficas. E digo para vocês, gente, se vocês forem sensíveis a temas de extrema violência, não leiam as obras dele, já digo. Só por esse motivo, tá? Por nenhum outro. Porque ele realmente retrata uma violência extrema, a qual a vida dele foi, a da mãe dele, dos irmãos, do pai, enfim. É uma coisa assim, e ele retrata, ele traz tudo muito descritivo, tá? É forte, é pesado, né? Momentos difíceis, assim, porque é aquela realidade a qual eu não vivo, e talvez você não viva, e é uma realidade difícil até de imaginar alguém vivendo as violências que esse rapaz viveu, né? Ele é um homem gay, então ele cresceu como um menino gay, afeminado, num ambiente zero contato com a cultura, com livros, com qualquer outra coisa, com informação, zero. Miséria, não é nem pobreza extrema, é miséria mesmo, né, de passar fome, tá? Violência extrema, alcoolismo, são muitos pontos que ele traz aqui sobre essas questões familiares. Inclusive, após esses livros, conforme ele foi lançando, teve um dos irmãos dele que pegou um taco de beisebol, aqueles bastão, aquela unidade de pau, sei lá o quê, né, e saiu atrás dele porque queria matar ele, porque ele estava expondo, né, nos livros. Ele disse que teve que ficar escondido num hotel durante não sei quantos dias para o irmão não matar ele, porque o irmão queria matar ele, né, porque era dessa forma, assim, a violência, eles eram sabe, resolviam tudo através da violência. Ele rompe esse ciclo de violência, ele rompe esse ciclo, né, quando ele vai estudar. Eu não vou falar demais,
porque eu vou deixar linkado aqui uma entrevista que ele deu para o programa Sem Censura, para aqueles que ainda não viram, que eu achei interessantíssimo e a qual ele fala muito sobre a escrita dele, sobre questões sociais e políticas, né? Mas eu peço para vocês assim, assistam com o viés literário, tá? E respeitem aquilo que ele está falando, né? Não é para assistir porque ele é um escritor político, né? Ele mesmo diz nessa entrevista que a literatura dele é uma literatura de combate, né? Por ele ter vivido desse ambiente tão hostil, tão violento, tão miserável, né, do qual ele saiu. É importante sempre a gente olhar para este ponto. Ele fala de um ponto de uma pessoa que viveu isso. Né? Ele não fala de uma pessoa que imaginou isso. Ele fala de uma pessoa que viveu e que viu e que sentiu na pele. Porque eu, da minha cadeirinha confortável aqui, né, da minha barriguinha cheia e do conforto do meu lar, né, sem graças a Deus nunca ter passado fome, né, que acho que deve ser a pior coisa, né, sem outras coisas que ele retrata. E eu não tenho como me concordar ou discordar ou falar qualquer coisa, porque eu não vivi aquilo que ele viveu. E só quem sente na pele, né, certas dores, e falo também de um local de uma pessoa que teve algumas vivências muito difíceis, pode dizer e pode falar sobre aquilo. Fora isso, não dá, gente, não dá para falar. É muito difícil. É muito difícil. Qualquer coisa que eu diga, ou que qualquer um fale, como eu vi coisas absurdas, sabe? Eu vi gente falando coisas absurdas das suas poltroninhas, assim, né? De um lugar extremamente, de umas vivências muito privilegiadas, que ele exalta muito isso aí, e que, graças a Deus, nunca precisaram passar por coisas, né, as quais este rapaz passou, criticando umas coisas assim, gente, que isso, pessoal, não façam isso, né? Ai, do conforto do meu lar eu vou tacar a pedra, né? Então eu acho que ele fala com propriedade. O que ele registra e o que ele fala nas entrevistas dele, como escritor, como sociólogo, como um estudioso, né? E como uma pessoa que tem vivência para falar, me tornei fã, apaixonada, achei um cara genial, acho uma pessoa, sabe, concordando ou não com algumas falas dele, ele é genial. Ele é uma pessoa incrível, sabe, de uma inteligência extrema. E não por ele ele conseguiu sair Não, foi algo que ele buscou, e ele fala isso, que ele precisava sair daquele ambiente em função da vida que ele levava como um menino afeminado, como um rapaz afeminado, e como gay, né, sabe? Senão ele ia acabar, né? A gente sabe como essas histórias acabam, né? Um fim muito trágico. Então, se ele não saísse daquele ambiente ali, ele não tinha saída. Ou ele saía dali, ou era o fim dele. E aí vamos ao título do livro, O Fim de Eddie. Eddie é o nome real de Edward. Não é Edward, é Eddie. Eddie, como é o sobrenome? Eu não sei se eu fiz muitas anotações, gente, aqui, mas chegou o ponto que eu disse assim, não tem como eu ficar anotando cada pontinho que ele traz aqui, porque são muitas coisas, e é mais fácil falar num todo e deixar cada um que tiver interesse em ler, criar a sua própria visão a respeito dele e da sua obra, né? Não, eu acho que eu não anotei. Eddie Beleguel, algo assim, Eddie Beleguel, é o nome de batismo dele. E quando ele fala o fim de Eddie, é que a partir dali, quando ele saiu, que ele foi para uma escola, né, morar, estudar, longe da família, daquele ambiente, ele rompe, ele acaba, ali é o fim de Eddie. Ali nasce Edward Louis. Tá? E, assim, ó, assistam a entrevista que estará linkada aqui, se tiverem tempo e curiosidade, interesse, que eu achei extremamente interessante, porque ele nos retrata justamente essa quebra, nos retrata justamente essas vivências, né, as falas dele, enfim, né, acho que vale demais a pena. Eu gostei demais da entrevista, trouxe aqui para quem quiser, né, talvez alguns tenham um viés político diferente daquele que ele traz, porque ele traz umas questões políticas ali na fala, mas que também, inclusive os entrevistadores deixam, né, muito, muito tranquilo aquilo ali para ele falar e expor, né, então assistam para tirarem
até mesmo as suas próprias, né, opiniões sobre o escritor, sobre o sociólogo, né, sobre a pessoa, Eddie e Edward, tá? E aí eu vou, um outro pontinho que eu quero trazer para vocês, que eu li 2 livros agora, saindo um pouquinho, pegando o gancho da fala, lá polêmica do Edward, quando ele fala e enfatiza muito a obra de Annie Ernaux, que eu li 2 obras de Annie Ernaux, como eu disse no início, eu li Os Anos, se eu não me recordo que faz bastante tempo, e eu terminei agora de ler O Acontecimento, tá? Vou ler mais dela, porque eu quero me aprofundar mais em Annie Ernaux. Se vocês me perguntarem, tá aí, Patrícia, apesar de ser, até aqui o que eu posso falar para vocês da minha visão de Annie Ernaux, tá? Apesar de ser obras também autobiográficas, né, como o do Edward, né, traz passagens da vida dela, de acontecimentos da vida dela. Apesar dessas similaridades, nós temos 2 escritores com vivências muito distintas, que vêm de situações sociais muito distintas. Ele próprio fala, inclusive, sobre isso, né? Que bom que Annie Ernaux teve um pouco mais de privilégio do que ele, teve afeto dos pais, coisa que ele não teve, né? Então tem muitas questões que divergem aí. E eu, até agora, não me conectei muito com a Annie Ernaux, tá? E sei que tem muita gente que adora a Annie Ernaux. Mas também eu falo apenas de 2 obras que eu li, sem entrar na profundidade do trabalho da Annie Ernaux, da pessoa, da escritora, como eu fiz com o Eduardo Louis. Talvez lá, quando eu terminar, né, obviamente eu vou catar tudo dela, né, vou tentar ir lá na casa dela tomar um café com ela e conversar, que nem eu digo que eu vou pesquisando tanto que se bobear, eu tô entrando na casa da pessoa, tô batendo na porta, e vim aqui falar contigo que eu queria saber de tanto que eu vou, sabe? Então, assim, pode ser que quando eu terminar, e provavelmente eu vá trazer vídeo sobre isso, eu tenha uma visão diferente do que o pouco que eu li até agora, que eu não tive ainda conexão com ela. Tá? Para mim, ela está retratando algumas vivências dela, e é isso, tá? Mas, quando, quem sabe, terminar lá, eu trago um vídeo grande, assim como este, né, expondo tudo que eu pensei, tudo que eu vi, tudo que... Então, para fechar e finalizar esse vídeo, que já deve estar enorme, eu gostaria de dizer para vocês que eu, Patrícia, estou, assim, apaixonada por Eduardo Louis. Falei anteriormente, quero ler todas as outras obras, ainda que não li dele, né? Aqueles que quiserem comprar a obra física, deixarei os links das obras dele aqui embaixo, tá? Quem quiser comprar, só clica ali, vai ser direcionado lá para compra, né? E aquele papo, né? Ajuda muito o canal, né? E aqueles que conseguem ler ele digital, aliás, está no Mac Livros, né? Que também vou deixar o link aqui para baixar o aplicativo. Vocês baixam o aplicativo, eu não sei se tem link ali, mas pelo menos o site onde fala sobre, né? Que é a biblioteca do governo aí, do Ministério da Cultura. Então, tem lá, está disponível lá. Então, quem tiver interesse, vá lá. Quem quiser comprar, compra através do meu link. E tá tudo certo. Então, gente, só para fechar esse vídeo, eu quero agradecer muito a companhia sempre de vocês aqui. E além da companhia, pelo carinho, né, que vocês sempre me trazem aí através de comentários, né, enfim, aqueles que me seguem aqui nas outras redes, que a gente já tem contato, já criei vínculo com várias pessoas, assim, através, né, e é isso, pura gratidão, assim. Gostaria que vocês também deixassem registrado aqui, se vocês já leram alguma coisa dele, se gostaram, se vocês conheciam esse outro lado da história, se vocês já leram Annie Ernaux também, o que estão achando, o que acharam, deixem aqui registrado, né, que eu vou ficar muito feliz em saber também a sua opinião, né, sobre esses escritores, sobre as temáticas que a gente trouxe aqui neste vídeo, né. Eu acho que é isso, né, pessoal, já falei até demais, tá? Um beijo enorme em cada um de vocês e sempre muita gratidão. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.